Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, a Bíblia diz assim em Lucas, capítulo 5, versículo 12. E aconteceu que quando estava em uma das cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou que a ninguém dissesse, mas disse-lhe: Vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Irmãos, foram muitos os milagres de Jesus no seu ministério. A Bíblia diz que se todos eles fossem registrados, talvez não haveria livros para relatar todos os milagres. Aprove a Deus permitir com que alguns fossem registrados. Mas foram inúmeros, incontáveis os sinais, os milagres que Jesus ele realizou ao longo dos seus 3 anos de ministério na terra. Esse foi um deles, a cura de um leproso. E a lepra era uma doença terrível, uma doença que provocava um abalo na vida da pessoa, era irreversível primeiramente a situação de um leproso e abalava a vida da pessoa em todas as áreas. A pessoa ela era retirada do convívio social, ela passava a viver em leprosários, junto com demais leprosos, e passava a se vestir de trapos, o cabelo totalmente bagunçado, andava com um sininho. E se ela quisesse chegar perto de pessoas que não eram leprosas, ela tinha que gritar imundo e replicariam esse grito dela dizendo: lá vem o imundo. E essa pessoa tinha todo um tratamento de alguém às margens da sociedade, alguém marginalizado literalmente por conta da doença, por conta da lepra. A lepra, ela na Bíblia, ela tem um caráter de juízo divino e também ela remete ao pecado. Nós olhamos Miriam ficou leprosa devido à desobediência, devido ao fato de ter questionado e indagado a Moisés e questionado a autoridade que ele tinha sobre o povo. Geazi ficou leproso por conta da sua ganância. O rei Uzias ficou leproso por ter oferecido sacrifício dentro do templo. Não era função dele, era função do sacerdote. E ele foi acometido de lepra dentro do templo do Senhor e foi retirado à força. Então a lepra ela tem esse caráter na Bíblia. Quando a pessoa ela se desvia da vontade de Deus, ela anda em uma vida de pecado e desobediência, as características do leproso, nós vemos na palavra de Deus, elas são totalmente similares às características de alguém que está no pecado. Aquele homem, quando ele viu Jesus, esse leproso do texto lido, a palavra fala que ele prostrou-se sobre seu rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. É um pedido de socorro, mas um pedido que tem alguns detalhes aqui bem importantes. Ele diz: se quiseres. Ele reconhece a soberania de Jesus, que Jesus era soberano, ele poderia fazer, mas ele poderia não fazer. Se quiseres. Deus ele não cumpre a nossa agenda. Nós não podemos impor a nossa agenda a Jesus. Se tu quiseres, como esse leproso diz, é quando ele reconhece que o Senhor ele faz o que ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer. E ele completa dizendo: se quiseres, podes me curar. Ele primeiro reconhece a soberania de Jesus e depois ele reconhece o poder. Tu podes. E o Senhor Jesus ele pode reverter uma situação de destruição completa. Ele pode reverter aquilo que para o homem é impossível ser mudado, ser transformado. A situação daquele leproso, a lepra era algo irreversível, era algo que evoluía e que ia matando a pessoa ia morrendo viva. Assim como o pecado, irmãos. O pecado possui as mesmas características. A súplica humilde daquele homem, todos os problemas daqueles que se achegaram até Jesus durante o ministério de Jesus foram resolvidos através da súplica, do pedido. Da mesma forma é a oração. A oração que vai provocar um milagre nas nossas vidas, que vai tocar no coração do Senhor para que o Senhor tenha misericórdia de nós como teve daquele leproso. O homem leproso ele apodrece vivo. A pessoa no pecado também, ela apodrece viva. Como eu falei, o leproso ele era afastado do convívio de todas as pessoas, do convívio social. O pecado ele também isola o homem da sua família, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Por que eles mudam tanto, né? Às vezes a gente questiona isso. Por que mudam tanto? Até os filhos que outrora tratavam com muito carinho, com muita atenção, com muito zelo, parece que esquecem. Não parece que esquecem, não. Esquecem, realmente esquecem. Da mesma forma com que a lepra fazia com que o leproso passasse a viver em leprosários, junto a outros leprosos, separado do convívio social, afastado das demais pessoas,
o pecado ele realiza o mesmo efeito na vida do homem. Faz com que o homem se isole e passe a viver junto com aqueles que estão na mesma situação que eles. Tinha uma forma de identificar a lepra. A forma mais eficaz de identificar a lepra era quando a água quente, sendo manipulada, ela caía sobre a pele da pessoa e a pessoa não sentia nada. Ali na hora era diagnosticado que havia um quadro de lepra. Porque a lepra ela causa insensibilidade. Irmãos, é assim o pecado. O pecado ele causa insensibilidade. É como a gente fala, né? As escamas nos olhos. A pessoa ela parece que não enxerga todo o mal que ela está fazendo a ela mesma e aos demais. A insensibilidade, o pecado, ele entorpece a pessoa. Ele cauteriza a mente da pessoa e a pessoa já não tem mais consciência. Ela perde o senso. Os valores morais, eles começam a cair um a um. O leproso, ele não sentia nada. A pele dele, devido à lepra ser mais profunda do que a pele, do que as camadas da pele, e o pecado ele é mais profundo, ele entranha dentro da alma do homem. Quando no pecado, o homem ou a mulher se vê envolto, totalmente envolvido, entregue a essa condição. A lepra deforma, degenera, mas ela também progride e contamina. Ela deforma, ela causa marcas. Em alguns casos a pessoa chegava a perder membros devido ao estado avançado da sua lepra. As marcas eram profundas, mudava totalmente a fisionomia, a pessoa ficava deformada, irreconhecível. Tudo que eu estou falando aqui da lepra, naturalmente a gente vai identificando logo na situação da pessoa que está vivendo uma vida de pecado. Fica tão claro, é tão semelhante. A lepra era progressiva, o pecado também é progressivo, ele vai evoluindo, e a Bíblia diz que um abismo ele chama outro abismo. Ela contamina, existe um contágio, muitos entram numa vida de destruição através dos conselhos, das amizades, do meio em que se insere, seja no local de trabalho, seja através de amigos, de pessoas que não fariam parte da vida e do contexto daquela pessoa que se afastou de Deus e da família, mas a partir do momento que entram na vida dela, há o contágio, assim como a lepra. Mas quando Jesus ele vê aquele quadro daquele homem, ele diz: eu quero que você seja limpo. Eu quero ser limpo. O Senhor Jesus hoje ele quer que o milagre também aconteça em nossa vida. O Senhor se agrada em restaurar um homem de uma condição de totalmente entregue aos prazeres carnais, à vida dissoluta, e o limpar, ser limpo. E a palavra diz que imediatamente, no mesmo instante, a lepra ali desapareceu e ele foi restaurado. E aqui é maravilhoso dizer isso, porque aquele homem foi restaurado de uma forma completa. Jesus não opera meia restauração, de forma alguma. Jesus ele tem essa característica, irmãos. Ele não faz as coisas de qualquer jeito. A gente vê aquele homem lá do tanque de Betesda, há 38 anos, aquele paralítico. Jesus vai lá, cura ele, ele se levanta, já sai pulando, andando, cantando louvores, todo feliz. 38 anos. Se alguém fosse curado de uma paralisia de 38 anos, ia precisar ficar pelo menos alguns anos fazendo fisioterapia. Jesus não faz meia restauração. Se é meia restauração, olha, está mais para reconciliação do que para restauração. Jesus não opera meio milagre. Jesus não opera milagre de qualquer forma, de qualquer jeito. É completo. Aquele homem não só foi curado da lepra, como ele foi reintegrado à sociedade. Jesus ele ordena para aquele homem: vai, mostra-te ao sacerdote, porque a cura quem fez foi o Senhor. Mas para que aquele homem fosse constatado, fosse diagnosticado ali que a lepra ela já não estava mais na pele dele, era o sacerdote, segundo a lei, que deveria examiná-lo e dizer que ele estava limpo. Então, a partir do momento que ele vai até o sacerdote e isso é verificado, ele é reintegrado à sociedade, ele é restaurado. Ele foi restaurado da sua doença, ele foi restaurado emocionalmente, ele foi restaurado ao convívio social. É o que Jesus faz: tira o pecado do homem, restaura os valores e o traz de volta à sua família. Não tem meio milagre. Com Jesus tem milagre inteiro. Não tem meia restauração, é uma restauração completa. Por que eles mudam tanto? É a pergunta que a gente pode fazer, e eu acho que esse texto mostra que, assim como o leproso e a sua deformidade através dessa doença, o pecado ele provoca os mesmos efeitos na vida do homem que vive debaixo dele. Mas o Senhor Jesus, que curou aquele leproso, que ouviu a sua humilde súplica, ele tem poder para restaurar o leproso que há dentro da nossa casa, do nosso lar, o leproso do qual nós suplicamos por eles, para que haja uma restauração, para que o milagre aconteça. Fiquem os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus.